Pra ficar de bem com a vida, abre o teu melhor sorriso. Se liga no Alexandre e na Rafa Margarizo. Se esse mundo tem tristeza, também tem felicidade. Vem pra cá, Brasil, com a gente. Vamos invadir a cidade. Pra ficar de bem com a vida, abre o teu melhor sorriso. Se liga no Alexandre e na Rafa Margarizo. Se esse mundo tem tristeza, também tem felicidade. Vem pra cá, Brasil, com a gente. Vamos invadir a cidade pra ficar. Vem pra cá, Brasil! Estamos começando mais um podcast e o assunto de hoje é empreendedorismo. Mas calma aí, vamos falar sobre o que proporciona o empreendedorismo. E ninguém melhor para falar sobre isso do que a galera do Banco Santander com o projeto Prospera. Estamos recebendo aqui hoje nosso querido Carlos Cartacho, Djalma e a Suzana Sintra, pessoas maravilhosas que vão contar para a gente o que é esse projeto e como você que está aí pode estar também participando. Podemos começar a falar sobre... Quem vai começar a falar primeiro? Fica à vontade. Fica à vontade. Então vamos lá, Carlos. O que é o Prospera Santander? Legal. Antes disso, Rafa, obrigado pelo convite. Assim, super feliz de estar aqui, poder falar com todos os ouvintes, né, e o teu público. Eu acho que é sempre um prazer para a gente do Santander fazer que a informação chegue mais rápido, de forma muito mais, vamos dizer assim, conversativa, né? Porque o que a gente vai fazer hoje aqui é uma grande conversa, para tentar levar um pouco mais de conhecimento, falar de empreendedorismo, que eu acho que é um tema que sempre é muito interessante, até porque é a mola mestra do Brasil hoje para impulsionar a economia, falar sobre como acesso ao crédito, como os bancos se posicionam e como a gente aqui principalmente atua no Prospera, e aí eu já te explico na sequência, e tentar, de alguma forma, desmistificar algumas, informações que muitas vezes o pessoal do banco, você já deve ouvido falar em alguma medida que o banco é mal necessário, né? Ou seja, é um mal que a gente precisa aceitar quando precisa. Bom, sim ou não, certo ou errado, em algumas circunstâncias você vai precisar do banco. O sempre bom é como você se planeja para precisar do banco. Você não deixa para utilizá-lo ou buscar algum tipo de crédito quando você já está ali numa situação mais difícil. O importante é como você se planeja, principalmente para quem é empreendedor, que a vida é um solavanco, o fluxo de caixa não é bem... vamos dizer assim, certinho como uma pessoa que é ali, que tem seu salário. Então, acho que hoje aqui a gente faz um grande bate-papo, mas te respondendo, e fico aqui à vontade para o Djalma e a Suzana complementar também, o que é o Prospera? O Prospera é a grande plataforma do Santander no que tange a microfinanças. E o que é microfinanças? Além do acesso a crédito, então qual é o grande nosso papel? É poder levar a inclusão financeira para diversos empreendedores que hoje no sistema financeiro nacional não teriam condições de pegar crédito, ou então se pegassem esse crédito, se conseguissem tomar o crédito em alguma outra instituição, seria num preço bem diferenciado, porque muitas vezes ali esse público está endividado. Então a gente se posiciona como sendo a grande plataforma do Santander para assuntos de microfinança focado no público empreendedor, seja um empreendedor formal, ou seja, aquele que tem CNPJ, ou público informal, que é a vida real do brasileiro, aquele que vende pamonha, o senhorzinho da oficina, ou seja, ele tem uma atividade, ele tem cliente, ele tem fluxo, ele vende, ele presta serviço, tem entrada e saída de dinheiro, mas na linha final ele não tem um CNPJ. Para a gente isso é indiferente, porque o que importa é o Brasil real, e o Brasil real é composto, em sua grande maioria, por empreendedores informais. E aí o nosso grande público é isso. Então, o nosso papel é basicamente levar essa inclusão financeira através do crédito, mas com foco no público empreendedor. Hoje somos a maior, para você ter ideia, nós somos a maior instituição privada que pega na mão do empreendedor para trazer para ele para o negócio dele com fornecimento de capital de giro, para ele girar para melhorar o negócio dele. Hoje, quando esse empreendedor ele vai para o mercado, ele chega lá, a primeira coisa que ele recebe nas instituições, você precisa de comprar tal produto, precisa de estar tanto tempo aqui, e nós, ao contrário de tudo isso, você não precisa ser nem cliente nosso. A gente vai até o seu estabelecimento comercial, entende o que você faz,
dependente do que seja, desde que seja um produto ou serviço, entende o teu negócio, e a partir daquele entendimento, nós vamos falar, ó, você tem necessidade de capital? Tenho. Então, nós vamos começar com X valor e assim por diante, para valorizar e melhorar a vida daquele empreendedor. Nós começamos antes mesmo desse cara ser bancarizado, se for o caso. Nós levamos esse cara para o mercado financeiro. Nosso papel, o papel do Prospera é pegar o pequeno empreendedor, aquele cara que está começando, e levar ele para uma empresa, vai virar MEI, quer virar EPP, ME e assim por diante. Tudo começa no Prospera. Então, esse é o nosso principal lema, e a gente tem mudado a vida de muitas pessoas. Ô Djalma, aí surge aquela pergunta que é a curiosidade de todo brasileiro, né? Porque, como foi falado, nós temos aquela cultura no Brasil de, nossa, o banco tem juros altíssimos, e pegar empréstimo com o banco é se enrolar, é acabar ficando inadimplente. Como funciona os juros do Prospera? São juros pequenos, inferiores aos demais bancos? Como é que funciona? Todo brasileiro consegue participar do Prospera? Necessariamente tem que ser cliente Santander ou pode ser cliente de qualquer outra instituição? Qualquer cliente pode pegar, tá? Nós temos, assim, aqui é um negócio, então tem sim, existe uma taxinha de juros ali, mas comparada com o mercado, é um juro insignificante, porque hoje as instituições que dão crédito para capital de giro sem garantia nenhuma, que nós não pegamos garantia, a garantia, a gente vai falar um pouquinho mais do negócio, que nós temos aí o aval solidário, quando você monta grupo solidário, mas a nossa taxa é super competitiva para aquele empreendedor, né, que está começando o negócio. Não é nada absurdo, não. Tem um ponto adicional, que a pergunta dos juros, ela é sempre muito, eu sempre acho que ela é muito importante para quem está nos ouvindo, mas tem uma coisa anterior a isso, que todo cliente, e aí independentemente se Santander ou qualquer outra instituição, precisa avaliar, que eu tenho acesso a crédito em outras instituições, que muitos dos nossos clientes, ou a grande maioria dos brasileiros, dado que está aí no mercado, né, mais de 60% dos brasileiros estão endividados, ou seja, possui um nome sujo, né, como no popular, seja no Serasa, no SPC. Então, esse público que hoje tem restrição, ele tem uma limitação muito grande de acessar crédito. Então, antes de pensar nos juros, assim, quem são as instituições que estão disponíveis me oferecendo crédito? Esse é o primeiro ponto. Muita gente não vai ter. Diferentemente do nosso caso, a gente ter restrição não é um problema, porque a gente entende que o brasileiro, em sua grande maioria, está endividado e na nossa análise, o endividamento, Rafa, ele não é um problema de caráter. Ele é um problema pontual, muitas vezes, que aquele determinado empreendedor está passando. E algumas vezes ele passa isso por falta de desinformação mesmo, né? O brasileiro, em sua grande maioria, ele não teve educação financeira na escola. Isso é um tema ainda muito novo, né? Que não faz pauta do dia a dia. Então, na grande maioria, quando a gente vai aprofundar os clientes que estão endividados, foi porque, de um lado, ele faltou conhecimento, e aí tomou mais crédito que deveria, e no Brasil hoje, muitas vezes se coloca muito crédito à disposição, e aí ao invés de ajudar, a instituição atrapalha. Acaba atrapalhando. Esse é um ponto, mas falta um pouco de gerenciamento financeiro. E do outro lado, principalmente o empreendedor, ou o brasileiro médio, vamos chamar assim, ele não tem, como eu comecei aqui falando, ele não tem uma renda fixa. Então imagine, o cara não tem uma renda fixa. Então ele vive ali, muitas vezes, né, de bico, ou ele vive com uma atividade que tem um fluxo de caixa. O cara hoje que tem um mercadinho, ele não tem certeza se no final do dia ele vai vender R$1.000. Ele tem ali um estoque e tal. Então, a liquidez dele, ou seja, o fluxo de caixa dele, muitas vezes, ou sempre assim, é oscilante. E ele assume dívidas que são fixas. Então, tu tem uma parcela fixa, mas a minha receita é oscilante. Então, muitas vezes ele ficou endividado porque tomou o crédito errado, tomou um volume de crédito a mais do que ele deveria tomar. Então, tomou mais vacina do que a doença, vamos dizer assim, e aí a vacina mais do que a doença envenena o paciente. Mata também. E aí o fluxo de caixa dele não é igualzinho, tem complicações, deixa de pagar, entra em endividamento. Nós, no Santander, no Prospera, a gente não vê isso como um problema de caráter. Porque ele é mal pagado. Não. Ele passou por alguma dificuldade financeira ou ainda passa por aquela dificuldade financeira, e dentro desse contexto, a gente precisa ajudar de alguma forma para ele resolver esse problema. Aí aqui a gente tem duas questões.
Tem um tema de ajudar com um tema de educação, e aí a gente tem algumas plataformas que a gente pode falar um pouco mais para frente aqui, de educação financeira, que a gente ajuda gratuitamente clientes e não clientes, né? Então todos podem acessar. E do outro lado, com crédito, mas um crédito focado no negócio dele, porque é dali que ele vai gerar renda. Então é meio que aquela máxima que diz dar a vara para pescar. O crédito é a vara. Ou seja, eu estou dando uma vara para que ele, com o trabalho dele, com o esforço dele, com a dedicação, ele consiga gerar ali algum tipo de receita. Então, respondendo a tua pergunta de juros, que eu fiz essa volta todinha no mundo, para dizer, o problema do preço dos juros depende muito de qual é o perfil do cliente. Exato. E o risco que o banco está dando. Então, perceba, eu estou falando muitas vezes de um cliente que tem restrição, que está endividado, que não tem acesso a nenhum outro banco e que eu vou dar crédito. Então, o tema juros, e eu falando mais objetivamente, a gente tem um juros que ele tem uma variação, ele vai de 3,09, e isso pode mudar, eu estou falando isso agora, mas amanhã pode ser que seja outro, porque juros no Brasil muda todo dia praticamente. Isso aí. Então o juros vai de 3,09 e pode ir para 5,29. O que vai depender? Depende do tamanho do risco que o banco está tomando em relação ao cliente. Um cliente mais arriscado terá um juros maior. Porque o banco precisa compensar isso em alguma forma. E nessa Mas parte, mesmo com esse juros, quando a gente compara com o mercado, que aí aqui é um comparativo nossos juros com o que a gente chama de crédito pessoal no mercado. O mercado hoje, crédito pessoal, está beirando 8%. Então, só você ter ideia, a gente está falando de 3 comparado com 8. E sem garantia. Eu chamo, o crédito no fio do bigode, né? A gente vai lá, visita o cliente, aperta na mão deles, cara, confio em você, porque eu estou vendo que você quer reinvestir no seu negócio. Você está endividado, não tem problema nenhum. Todo mundo tem condições de pedir e solicitar. Uma parte pequena, hoje em torno de 20%, 30%, a gente efetivamente não consegue mesmo dar, porque está no nível estratosférico, vamos dizer assim, de endividamento ou de alguma complicação. E aí, de novo, se eu fosse dar o crédito, eu seria o malvador da vez. Eu seria o cara que daria mais uma vez crédito para ele mais se endividar. Então, a vacina tem que ser bem dosada. Se for de menos, eu não ataco a doença do paciente. Se for demais, eu enveneno ele. Então, não é à toa que o nosso projeto chama Prospera. A gente só vai entrar no negócio, a gente vai ajudar aquele empreendedor que a gente tem a condição de tirar ele do patamar que ele está hoje para melhor. Não adianta eu dar crédito para esse cliente, para esse parceiro, que eu vá colocar ele mais dificuldade ainda lá na frente. Então aí não seria prosperar, né? Aí seria atrapalhar. Endividar, o nosso por isso que o nosso crédito ele é orientado. O cliente, a gente visita o negócio dele, entende a necessidade dele e para que vai ser usado o crédito. Porque foi igual o Cartacho falou, o Djalma falou também. Porque se a gente der um crédito além do que o cliente consegue pagar, ele vai se endividar. E o que nós não queremos é isso. E por isso também que a gente tem o Educar para Prosperar, que a gente vem aplicando nas regiões de atuação. E explica o que é Educar para Prosperar. Tá? Excelente ferramenta. Porque o nome é bonito, mas tem que explicar o que é. Essa é a hora do corte. Educar para Prosperar. Olha lá, o corte. Aí, editor, essa é a hora do corte, hein? Vai lá, precisa de aprender isso aí. O Educar para Prosperar, a gente reúne os empreendedores da região, a gente faz uma educação. É para você o Educar para Prosperar. Corte da Suzana. Então, foca na 18. O Educar para Prosperar, a gente reúne os microempreendedores, né, de uma região de atuação. Hoje nós estamos atuando em Nova Iguaçu, Belfor Roxo e Duque de Caxias. E ali nós reunimos eles para quê? Para dar uma educação financeira. A gente faz todo um treinamento. Para quê? Para que o cliente entenda que o crédito que ele está pegando, isso é para a vida dele, para o negócio dele, entendeu? Então, a gente faz esse acompanhamento com o cliente para quê? Para ele não pegar um valor além do que ele consiga pagar. Porque o nosso crédito é orientado. A gente constrói com o cliente ali, junto ao negócio dele, o que ele vai precisar para investir. E não, a gente não pode dar um crédito além do que ele consiga pagar. Está com problema para precificar o teu produto? Vai no Educar para Prosperar. Porque lá a gente ensina como você coloca preço no teu produto, se você está vendendo a mais, acima do mercado, que você que segura, retenha o volume de vendas, ou se você está vendendo muito barato, está te dando prejuízo. Lá tu aprende a fazer isso. Tu aprende qual que é a melhor estratégia de acordo com o teu negócio para divulgar o teu produto,
Então a gente tem uma série de coisas do negócio, do empreendedorismo, que Suzana, no Educar para Prosperar, ela vai trazer para você de maneira bem simples, de maneira lúdica. A gente, tanto que a gente de uma usa... forma que todo mundo consiga entender, né? É isso aí, nós usamos exemplos reais, e, claro, envolve todo o público presente ali, para ensinar um empreendedor, não é para ensinar, né? Para ajudar um empreendedor no negócio dele a prosperar. Esse é um... tem associação de bairro do teu convívio? Chama nós aplicamos o curso lá. Tem a Associação das Mulheres? Bora lá, vamos aplicar o curso do Educar para Prosperar. Tem o pessoal da igreja? Igreja, é verdade. Tem muitas igrejas aí que estão ajudando no empreendedorismo. Pô, chama a Suzana. Suzana, gostaria de dar educação financeira para o meu público aqui. Pô, 50% apenas é empreendedor, os demais não são empreendedores. Chama todo mundo, porque ele conhece alguém que empreende, ele conhece o vizinho, o primo, tem alguém que empreende. E essas pessoas que muitas vezes não são empreendedores, eles podem multiplicar esse conhecimento, que essa é a missão da educação financeira. E aí vai trazendo mais gente aqui, porque o nosso foco com prosperar é também levar conhecimento para esse público, que o nosso papel aqui tem um viés social. A gente quer que a sociedade prospere. Não é só o nosso negócio, não é só prosperar no nosso negócio aqui. A sociedade prosperando, e a gente está subsidiando isso com o microcrédito ali para aqueles que estão empreendendo. Então, a gente está fazendo com que a sociedade também cresça conosco. Tá? Venham aqui a conhecer. E adicionalmente, até porque o Educar para Prosperar é uma das iniciativas, né, quando a gente fala da educação financeira, e ela é realizada presencialmente, né? Então, o nosso líder, que no caso aqui é a Suzana, no Rio de Janeiro, ele, né, faz ali localmente, monta essa turma com empreendedores, e aí é muita informação, mas é uma pequena contribuição nossa como instituição, como banco, como Prospera, para, né, incentivar todos a buscarem conhecimento. Mas, além da educação, do Educar para Prosperar, a gente também tem a plataforma do Avançar, que é uma plataforma onde tem diversos cursos gratuitos que clientes ou não clientes do Santander podem acessar. É só buscar aí no Google, Avançar, Prospera, Santander, que você vai encontrar o link, né, se você botar essas 3 palavras, vai lá, se cadastre e você vai ter um leque de diversos cursos, como vender mais no Instagram, como precificar o seu produto, como se posicionar melhor a sua marca, tem diversos e a gente está sempre atualizando, então fica aqui já a dica para todos, né, aqui que estão nos assistindo, poderem fazer o seu cadastro na plataforma e utilizar, ou indicar para os amigos, indicar para os familiares. Eu acho que o Educar para Prosperar é uma iniciativa que a gente tem, né, percebido cada vez mais sucesso, porque antes a gente ficava, né, querendo fazer e as pessoas não entendiam. Agora é o contrário, tem uma demanda muito forte. A gente está até sem tempo, porque na linha final isso é um extra, né? No dia a dia a gente tem que atender cliente, visitar e tentar, né, viabilizar o crédito. E aqui o Educar para Prosperar é um extra que a gente faz, mas que faz com muito orgulho. Eu sempre falo que é tão bom quando a gente faz o ganha bem para fazer o bem. Então, aqui eu estou feliz com esse tipo de atuação. É bacana porque o Santander, além de oferecer essa linha de microcrédito, ainda ensina o cliente como usar esse microcrédito, como não se endividar e como de fato prosperar, né? Então, vocês que estão nos assistindo, prestem bastante atenção, gente, porque como foi falado aqui, ele é aberto. Eu acho que eu vou até procurar saber se eu tenho. Você é uma, o link vai ficar na bio, hein? Sou uma potencial cliente, né? O link da Suzana vai ficar na bio, editor. Bota o link da Suzana na bio aí, para quando tiver. Vamos deixar tudinho. E é bacana porque, assim, nós mesmos, né, como microempreendedores, conhecemos muitas pessoas que são ali empreendedores e é muito difícil. O início é difícil demais, Suzana. E muitas das vezes a gente chega na instituição e é porta na cara. Muitas das vezes porque tem o nome sujo, porque infelizmente, como foi falado, a inadimplência no Brasil parece que é cultura, né? E a gente cultura. Esse é o papel do Prospera, mudar essa cultura, gente. Mudar essa realidade, Pegou? Né? Porque assim, tem que pagar, pô. Eu vejo muito também pela a estabilidade financeira do país. Ela altera muito. Sabe? As casas dos brasileiros, altera muito as finanças. É que qualquer alteração na economia,
Impacto. o impacto ele vem primeiro em quem tem menos Tem menos, e quem exato. precisa mais. Então, todo tipo de mudança. Ontem a gente estava no Uber discutindo um assunto engraçado. Só abrindo um parênteses aqui, mas que faz muito mesmo. link com esse teu contexto, né? A gente está nesse momento aí do tarifaço, tal, do Trump, tal, e muitas vezes as pessoas não têm noção do impacto direto, né? Aí uma das contramedidas, vamos chamar assim, eu não sei se é o melhor nome para chamar, uma das contramedidas lá do Trump era o tema do GPS, bloquear o GPS. Quem não sabe, no Brasil e no mundo, o GPS é o satélite, né, que fornece esse tipo de É o que informação. move o mundo, né? E é propriedade do governo americano. Então, se ele quiser bloquear, ele bloqueia lá e fica todos nós. A gente tava no Uber, eu disse assim, ó, se eles bloquearem lá, você não vai encontrar o passageiro não vai conseguir pedir o Uber, você não vai conseguir se deslocar, vai ser o caos, o iFood, ou seja, diversas empresas, nós também, todos nós tudo, seremos. né? Então, O Uber e o iFood é o de menos, né? a pergunta é assim, Mas vai doer mais no Uber que vive disso ou em mim, que, sei lá, né, tem uma relação empregatícia, outra. Vai doer nele primeiro. Então, o brasileiro, aquele que luta dia a dia, sempre é o primeiro a ser impactado e é aquele que, vamos dizer assim, sofre as primeiras consequências por questões de estabilidade, muitas vezes externa, que não depende dele. Mas, então, acho que o nosso papel é abrir um pouco essas percepções para o cliente, que ele não pode ficar desatento ao que a gente chama de movimento externo, seja de economia, seja de governo, porque em alguma medida pode ter uma oportunidade que ele pode aproveitar, mas também pode ter muitas ameaças que podem afetar o negócio dele. Várias coisas podem impactar, né? Exato. Mas nós estamos falando de prosperar. Então, assim, a nossa intenção sempre é avançar, tá? O assunto entrou aqui, quais são as coisas que podem acontecer externo, mas você tem o teu negócio, pô, Djalma, não tá legal, eu tive lá uns problemas no passado e tal. Aqui a Suzana, equipe da Suzana, Baixada Fluminense toda, a gente tá tendo, toda não, né? Duque de Caxias, Nova Iguaçu Belfort e Roxo. Belfort Roxo, olha lá. E queremos ampliar, né? Isso Queremos aí, ampliar tem muito espaço para ampliar. Rio de Janeiro é gigante, tem interesse em desenvolver, chama a nossa equipe. A nossa equipe vai dar toda a assistência para você, tá? Lembrando, nós iremos conhecer o teu negócio. Vamos sentar lá na tua sala, se o teu negócio ainda é dentro de casa. Nós vamos encostar a barriga lá no teu balcão, se você já tem um balcãozinho. E nós iremos até você para conhecer o teu negócio. Então, não precisa ficar tímido, não é só... Não, isso é para todos os empreendedores. E nem precisa ir na agência, nem enfrentar fila, nem pegar ficha, nem nada. Esse é um dos motivos que a gente também, viu, Rafa? A gente quis inverter essa lógica. E assim, isso não é um negócio novo. A gente está falando aqui, pode ser que para muitos aqui pareça que o Prospera é um projeto novo, mas a gente já tem 23 anos de atuação. Completamos agora, hein? A gente tem mais de 1 milhão de clientes hoje que tomam crédito e que estão pagando. Ao longo desse período, né, de 23 anos, a gente já aportou bilhões de reais no mercado, né, de crédito, impulsionando esses empreendedores. Hoje a gente está em mais de 1.700 municípios no Brasil, atendendo, como o Djalma acabou de colocar, um a um cliente presencialmente, visitando, barriga no balcão, entendendo como é a situação, para a gente avaliar duas coisas muito simples. Primeiro, a necessidade daquele cliente. E aí eu sempre brinco, né? Se a gente for perguntar para qualquer pessoa a necessidade, é infinito. Eu brinco com um cliente que se implicar 1 milhão não resolve a vida dele. Ele sempre quer mais. Beleza, mas é o que ele acredita que necessita, mas a gente vai tentar ali avaliar o que efetivamente ele precisa. E do outro lado, a capacidade de pagamento dele, porque senão a gente endivida, como eu falei. Então, o nosso time é especializado nisso e é o time que a Suzana lidera, dos nossos consultores aqui na Baixada Fluminense, mas assim como todo o Brasil. Então, a gente já tem esses 23 anos de atuação, tem uma expertise muito grande que a gente, de alguma forma, leva esse conhecimento para o cliente. A gente depois vai deixar o telefone, mas eu já queria antecipar para a Suzana verbalmente aqui, falar o telefone dela do WhatsApp, que quem tiver interesse ou quiser tirar alguma dúvida, ou agendar uma visita sem compromisso, né, para entender um pouco mais, porque aqui o tempo geralmente é pouco para a gente falar de tanta coisa que a gente faz, da forma que a gente faz. Suzana, fala o seu número aí do WhatsApp. O telefone da Suzana vai bombar. Vamos ver se a gente fez outra ação aí. Ela disse, chefe, pelo amor de Deus, tá tanta coisa que eu não consigo. Mas que bom, esse é um problema bom, né? Quer entender mais gente. E antes, eu quero só dar uma palhinha aqui rápida, né? Antes de passar o meu contato.
É muito gratificante quando a gente vai no negócio do cliente, entende o negócio do cliente e acompanha. Nós conseguimos acompanhar de perto o desenvolvimento desse cliente. Então, assim, isso é maravilhoso. Eu tenho vários clientes, tenho vários cases de sucesso, né? De cliente que começou pequenininho, hoje tem um negócio bem ampliado. Então, tipo assim, o que a gente quer no momento é isso, poder te ajudar, te atender. Então, vou deixar aqui meu WhatsApp, pode me mandar mensagem. Eu atendo a todos, ninguém fica sem resposta e sem atendimento, tá bom? Então, anota aí meu número, pode mandar um WhatsApp para mim, é 21 990 995469. Depois também a gente vai deixar na informação aí para vocês. E a gente quer fazer isso, né? Ver a nossa comunidade prosperando. Porque quando um cliente ele aumenta as vendas dele, todo o entorno é beneficiado, tá bom? Mais de 2,5 milhões de empreendedores no Brasil já foram beneficiados pelo Projeto Prospera. Já colocamos 91 bilhões de reais na rua para você, com ticket médio aí de até 5 mil reais, para você que é empreendedor. Ou seja, tem capilaridade e tem capacidade de te ajudar. Só precisa que você nos procure. E, gente, em que o Prospera se diferencia das demais linhas de crédito? Eu gosto sempre, tem várias coisas, né? A gente já falou algumas delas aqui, né? Além do crédito, o conhecimento e toda, né, o educar para prosperar, o avançar. Eu acho que o tema da taxa de juros, né, que é bem inferior ao que talvez esse cliente. Lá, né? O tema do endividado, que não é um problema para nós, então a gente efetivamente trabalha com esse Então, no endividado. caso, quem tem restrição no nome também tem a possibilidade de Tem estar possibilidade, sim. participando do Prospera. Nós temos três modelos de crédito. Nós temos grupo solidário, 4 empreendedores que se conheçam, se juntam e aí solicitam um crédito. Todos têm que ter empreendimento. Temos dupla solidária. 2 empreendedores se conhecem. Eu não estou com um nome muito bom, eu estou com um nome mais ou menos. Aí os 2 se juntam, chama-se aval solidário. Um é avalista do outro. Tá? Temos a modalidade do crédito individual com avalista. Vai lá, solicita o crédito e coloca um avalista. E temos a possibilidade também do individual sem avalista. Olha só, nós liberamos crédito para um grupo, né, que a gente fala, grupo de 3 ou 4 empreendedores, na dupla e no individual. Pô, quantos negócios você conhece aqui na Baixada de Fluminense que libera dinheiro nessa condição? Hoje não tem nenhum. Então, o Prospera é um diferencial. Então, posso dizer que isso aí é um dos nossos diferenciais. Tá? Eu ia trazer o mais importante, que para mim, aí eu estou dizendo para mim, mas é porque ao longo dessa jornada aí de mais de 20 anos em microcrédito é o que a gente mais escuta do cliente. Além de tudo isso, o diferencial que a gente colocou. E a gente falou bem aqui já disso. É o nível de proximidade que a gente tem com o cliente. E de disponibilidade que a gente vai até ele. Então, pensa só, o cara é empreendedor, ele é sozinho, porque o nosso perfil de empreendedor não é um cara que tem 3, 4 funcionários, até temos, né, porque tem vários clientes que vão evoluindo, e que bom isso, mas a grande massa, a grande maioria é ele e ele sozinho. Então, se ele tiver que ir no banco, ele vai ter que fechar a porta dele, pegar o carro, sei lá, se deslocar, o transporte e ir até a agência. Deixar de faturar. Pegar uma ficha, ficar esperando lá um tempo, às vezes aquele cara não conhece a realidade dele, porque é só um rosto ali que está pedindo crédito, ou às vezes vai até no caixa eletrônico. Então, essa frieza, eu acho que é o que a gente mais, desde o começo, que a gente diz, cara, não é isso que a gente quer, a gente tem que inverter a ótica. Nós, como banco, a gente já tem que vai até a instituição e entende a capacidade desse cliente. E até porque esse dia de trabalho, ou esse mês expediente, ou o tempo que ele ficar, é dinheiro. Então, a gente não quer atrapalhar o fluxo dele de caixa. Então, qual é o grande diferencial, acho, do Prospera? É ir até o cliente, e não o cliente ir até a gente. Então, esse talvez é o grande diferencial, além de tudo isso que a gente já falou aqui. É o vínculo que é criado. E a proximidade que a gente cria. Porque se eu perguntar aos nossos consultores, eles conhecem a história, não sei, ozinho que não sei o quê, que pegou o crédito, puta, tá fazendo um instituto aqui de beleza e tá ensinando para outras pessoas. A gente estava ontem, né, numa palestra muito legal, que ele tem uma barbearia e tem diversos outros barbeiros lá, que são parceiros dele, né, que trabalham lá, mas além disso ele tem um instituto
que forma novos barbeiros, tem diversos cursos lá no segmento de cosmético e beleza, que ele está apoiando a comunidade. É isso que, além de ser nosso cliente, é nosso parceiro e que leva não só o conhecimento dele, agora leva também ao crédito. Então, eu acho que é um movimento do bem, né, que tende a se espalhar. Qual e é que é o isso que a arroba gente... dele mesmo? Você lembra do arroba dele? O arroba dele eu não lembro, do Instagram eu não lembro. Não lembro aqui, Vamos mas a gente vai fazer daqui a pouco. Quem ajuda o Prospera, assim, tem uma coisa ali. Nós somos como uma família. Tá? Diogo França, né? Arroba Diogo França. Instituto Diogo. Aí, Diogão, um abraço pra você. Tá lá em Prospera. Nova Iguaçu, Nova né? Iguaçu, isso. A gente. Miguel Miguel Couto. Couto, eu acho que ela é Miguel Couto. Olha, Miguel Couto. corrigindo aqui, ó. Instituto Diogo. Barbearia e Instituto Diogo França. Aí, Diogo bacana. França. Pode procurar aí lá no Instagram. É isso aí. Você que quer ser ou é já e quer se especializar, não só barbearia, tem outros cursos, tem diversos lá, eu estava conversando com ele, um ambiente super legal, ele vai ampliar, isso, a gente vai apoiar ele também nessa ampliação, então eu acho que aqui só o movimento do bem tende a trazer coisas boas e é desse tipo de cliente, e a gente sabe que independentemente do local, independentemente do cenário do país, tem muita gente querendo empreender, tem muita gente que precisa empreender. Eu sempre falo que o empreendedorismo no Brasil ele é pautado em duas premissas. Uma é a necessidade, porque, infelizmente, a gente não é um país que tem uma capacidade empregatícia forte, nenhuma educação ainda que nos permite ter empregabilidade para todo mundo. Então, empreender por necessidade. Muitas vezes o cara ficou desempregado, pegou o seguro-desemprego, inventou. E por ser também muito criativo. O brasileiro é muito criativo. Então, ele busca soluções de toda forma, ele inventa. Então, quando junta a necessidade, que é a vontade de fazer, e a necessidade de fazer, com a criatividade, isso decola. Porém, sem, muitas vezes, crédito e sem uma orientação de outra pessoa, ou desses grupos de apoio, o próprio Sebrae ou diversas outras instituições que aportam conhecimento, o cara quebra no meio do caminho. O nível de mortalidade das micro e pequenas empresas do Brasil é absurdo, é gigante, principalmente nos 6 primeiros meses. Tanto é que aqui no Santander, a gente ainda não faz isso por um tema muito de risco mesmo, e até porque não faria muito sentido para a gente. Então, a gente não apoia para quem vai começar uma atividade. O crédito ele é para quem já tem uma atividade, tem que ter pelo menos 6 meses ali que está desenrolando. Porque os primeiros 6 meses é aqueles 6 meses que o cara está entendendo a atividade, está entendendo se tem cliente. Então, até para a gente poder dar o crédito, eu preciso fazer uma análise financeira. Se ele não tem atividade, eu vou fazer aqui análise financeira de que atividade? Que não existe. Então, ele já tem que ter uma atividade rodando, um pouco de histórico ali de 6 meses, e isso não é muito técnico, tá, pessoal? Isso aqui é um bate-papo do nosso consultor com ele, entendendo quanto é que ele vende por dia, quanto é que ele gasta, quanto é que é o gasto da família, porque o empreendedor pequeno, ele mistura o bolso pessoal com o bolso do negócio e ninguém sabe, fica aquilo. Então, qual é o nosso papel? Tentar colocar tudo em pratos limpos, tentar entender o que realmente os gastos dele pessoal e do negócio, entender quais são as receitas e, de alguma forma, viabilizar o crédito. Eu acho que talvez o grande diferencial, além de tudo isso que a gente falou, é o que a gente conversa com o cliente e diz assim, infelizmente, a gente dá muito não, né? Não é o não de não fazer, é o não dizer, você não precisa de 10 mil reais. Ou então você até precisa, mas você não tem capacidade de pegar os 10 mil reais. Você só tem capacidade de pegar 3 mil reais. E essa construção a gente faz junto com o cliente. Porque se a gente fizesse junto, parecia um sim ou não frio. Ou então, você não quer porque não me confia. Não é isso. É que quando a gente conversando com ele, a gente vê a capacidade de pagamento. Tá vendo aqui que você só tem capacidade de pagamento para pagar a parcela de 3 mil reais? Não dá para eu te dar 10. Aí vai, aumenta o prazo. Cara, mas é arriscado. E se a coisa mudar, e se o cenário, se acontecer alguma coisa, então vamos fazer prazos curtos, que aí você paga rápido, a gente volta aqui e renova, que esse também é um ciclo muito virtuoso do nosso modelo do Prospera, que a gente dá um crédito, inicia muito pequeno, porque pensa que o banco, ele quer ter relacionamento, assim como você quer ter relacionamento duradouro com seu esposo, é o que a gente quer. Então, a gente quando começa com um cliente, a gente vai lá, eu chamo assim, a gente foi, se conheceu, aí primeiro é um fica, vamos dizer assim, então, nós estamos se conhecendo, então, vamos lá, eu te dou um pouco de crédito, então vou te dar, 2, 3 mil reais, depende muito de cada atividade, obviamente que tem atividades que são mais estruturadas, a gente aporta um crédito maior, nosso crédito hoje é de 500 a 60 mil reais,
Então, muitas vezes na largada eu já dou 30 mil, 40 mil, aí tem que ter um negócio mais estruturado, mas muitas das vezes o cliente é 2 mil, 3 mil, porque isso ajuda ele, impulsiona, ele consegue comprar mais mercadoria, consegue negociar preço dessa mercadoria com o fornecedor dele e resolve. E aí paga 4, 5 meses, quando ele liquida, a gente vai lá e, puta, agora vamos aumentar o valor, não é mais 2, é 3. E assim a gente vai fazendo. Então, eu sempre falo, esse relacionamento começa com fica, se torna um namoro, a gente constrói um casamento que dá frutos, fazendo analogia que são os filhos, e a gente torce para não dar separação. E se der, que não seja litigioso, ou seja, que a gente tenha, não, beleza, você não precisa mais da gente como crédito, a gente acredita que te apoiou, vai para um outro estágio aí do teu negócio, e eu acho que isso é um pouco nosso papel, como a gente constrói um relacionamento de longo prazo. Para você ter uma ideia, hoje, da nossa carteira, a gente chama de ciclos, ou seja, quantas vezes o cliente já pegou crédito com a gente. 80% da nossa carteira tem pelo menos 2 anos conosco. Ou seja, esse cliente está 2 anos com a gente. Em 2 anos ele já tirou 4, 5, 6 ciclos, dependendo do prazo. E eu tenho clientes que estão há 19 ciclos. Eu tenho clientes que estão completando quase 20 anos de prospecto. Você vai dizer, pô, mas esse cara, 20 anos pegando crédito, ele não melhorou nada da atividade. Não, pelo contrário, a atividade dele cresceu e ele pega a capital de giro, porque ele entende que o preço é barato e o acesso é fácil. Ele fica próximo da instituição, tem um relacionamento, ele investe e gera uma rentabilidade para ele. Porque também, se não fosse bom para ele, a gente mesmo não ia fazer. A gente ia dizer, não queremos fazer porque não está ajudando. A gente não quer. A gente tem meta para bater, mas também não é a todo custo. Então, os FIIs não justificam os mesmos. Então, acho que tudo isso, Rafa, é o modelo do Prospera. A gente ficaria aqui, talvez, pelo tempo que a gente já tem de negócio, que a gente ficaria 2 dias aqui falando de Prospera. É infinito o tempo. Eu poderia trazer diversos casos de sucesso. Eu acho que fica aqui também, até como sugestão, a gente, em um outro momento, fazer um segundo rodada, trazendo um cliente. Se não for aqui, a gente fazer entrevista na rua, tem diversos clientes com diversas histórias legais que a gente poderia trazer. Já fica o convite já para o próximo a gente entrevistar. Porque eu acho que a gente trazer a voz do cliente ou a voz do empreendedor e ele dizer as dores dele, o quanto a gente ajudou, ou o quanto isso mudou a vida dele, a vida da família, porque na linha final isso melhora a qualidade de vida da família dele, né? Então, eu acho que pode ficar aqui já como dica para um segundo episódio. Tem até, mais uma vez aí, lembrando aqui o Instituto de França, que a gente esteve lá ontem. Lá eu vi um depoimento muito interessante de uma cliente nossa, que é costureira. Estou falando de você aqui, né? Eu prometi que na próxima vinda aqui no Rio eu vou te visitar. Uma costureira pegou, acho que R$800 na época, começou a desenvolver o negócio dela e hoje ela já tem um ateliê, mostrou lá as fotos e tal, vou visitar, bacana pra caramba. Isso, por que eu estou usando ela como exemplo e gostaria de trazer você aqui, hein, no próximo podcast? Porque muitas das vezes você é empreendedor, eu sei que eu quero montar meu empreendimento com X reais. Mas vamos usar como exemplo esse podcast aqui. Aqui nós temos 4 microfones. O podcast ele pode iniciar com 2, o de quem fala e o entrevistado. Então eu posso, eu vou te ajudar. A gente compra primeiro 2 microfones. Aí depois, terminou de pagar os 2, aí a gente compra mais 2. Começou com o celular, depois a gente vai para uma câmera. Comprou o celular, comprou uma câmera, e assim por diante. Então você, empreendedor, tem que ter essa visão. O dono da rede começar Chatuba, devagar, começar devagar. A rede Chatuba não começou com todas as lojas que ela tem. Eu tenho certeza que começou com o mercado, foi para 2 mercados, e assim por diante. Então é essa visão que nós traz para quem está começando hoje, e pegando na mão. Não esquece, Prospera pega na tua mão para você desenvolver. Tá? Precisou da nossa equipe? Hoje nós já estamos com 3 pessoas atuando aqui junto com Suzana nessa área, ou seja, 4, né? Mas tem espaço para muito mais. E você? Tem viés comercial? É bom de vendas? Vem conosco, pô. Fala com a Suzana, chama a Suzana, gostei do seu projeto e tal. Também tem espaço aqui para a gente crescer, tá? Nós vamos montar essa turma para atender Baixada Fluminense de maneira estruturada também. E primeiro ponto, para trabalhar conosco, a primeira coisa que você tem que ser empreendedor. Tá? Chama a Suzana no @ aí, ela já passou o telefone dela, que a gente também tem a oportunidade para você crescer junto com o Prospera, tá?
para você mudar a vida das pessoas. Não esquece não. Prospera tem a oportunidade de você mudar a vida da sociedade, tá bom? Aí no caso aqui, Djalma, eu fui lá, entrei em contato com a Suzana. Suzana, eu quero participar do Prospera. Qual é o tempo? É burocrático? É rápido? Demora? Além da educação financeira que gente, não é só ir lá, ligar, eu quero um microcrédito, não. Você tem que aprender sobre educação financeira, você vai ter um curso ali, né? É isso aí. Você, né? Até para você não se endividar, isso é para você prosperar, não é para você se endividar. Mas quanto tempo leva entre o primeiro contato com você, Suzana, até o crédito cair na minha conta? Quanto tempo leva? Eu vou explicar aqui bem rápido e ligeiro, tá? É mais rápido do que as pessoas pensam. Vamos supor, você me chamou hoje, eu vou lá, visito o seu negócio, entendo o seu negócio, faço a construção da LSE, que é tudo o que você tem no seu negócio. O que é uma LSE, Suzana? Levantamento socioeconômico. Bacana. Ó, viu aí? Termos técnicos que nós já trazemos para você, que só o contador vai falar de DRE, que é demonstrativo de real de empresa, né? Correto? De resultado. Tem o outro, como que é o nome? Fluxo de caixa. Tem o fluxo de caixa. Tudo isso, Suzana vai resumindo para vocês. Continua aí, Suzana. Aí o que acontece? A gente senta com você, entende todo o seu negócio e ali a gente vai construindo com você. Eu preciso de X. A gente vai ver se realmente o seu negócio comporta pegar aquele valor. Se não, a gente vai ali construindo e libera o valor que de repente você esteja precisando no momento. Fiz tudo isso, a gente sobe a proposta para o sistema, isso tudo no mesmo dia. Vamos subir a proposta. Se a proposta for para uma outra área de defesa, ela leva 2 dias. Se estiver tudo correto, tem a ligação também que é da conformidade. Depois que tem essa ligação também de conformidade para entender como que é o negócio também do cliente, a gente, às vezes, consegue liberar no mesmo dia o crédito na conta do cliente. Mesmo dia? Mesmo dia. Só prospera. Mesmo dia. Se for para outra área, 2 dias. É isso aí. Não, é super rápido. Eu acho que aqui é muito mais... Quando o cliente entra em contato, tem a vontade dele, da nossa visita, e tem a nossa disponibilidade. E a disponibilidade dele também. Muitas vezes, o tempo ali de maior demora é que, às vezes, o cliente não tem disponibilidade naquele dia. Só a demora maior é entre conseguir fazer o contato. Encaixar a agenda. Encaixar a agenda do cliente com o do nosso consultor, porque o atendimento tem muitos clientes, e aí a gente não tem uma equipe que está 100% à disposição. Que bom, né? Graças a Deus que não está 100% à disposição, porque tem cliente para ser atendido toda hora. Então, acho que é mais o tema da agenda. Mas agendou no mesmo dia. No mesmo dia, analisada a proposta, tiver tudo certinho, desembolsa no mesmo dia, né, aquela prova, 2 horas o dinheiro está na conta, ou então vai levar mais 2 dias se for para um outro nível de análise, muitas vezes até antes. Então, é rápido, super rápido. O ponto é encaixar a agenda, tanto do cliente como do nosso consultor. Então, gente, é isso aí, muito bom. O que você está esperando para alavancar o seu negócio? Entre em contato rápido com a Suzana e, né, Suzana? Não tem mais desculpas. Já tem meu telefone, é só mandar um WhatsApp. Vem pra cá, Brasil, né? Assim, literalmente, a hora passa rápido, gente. Vem pra cá, Brasil. É um bate-papo gostoso, né? Que dá vontade de ficar aqui o dia todo, mas infelizmente as horas nos convidam. Mas foi um prazer imenso receber vocês aqui, falar sobre o Prospera, porque assim, é bom desmistificar esse assunto de banco, porque quando fala banco, a gente entra em desespero, porque tem aquela coisa de que o banco é o maior inimigo da população. E, gente, vocês viram aqui esse bate-papo gostoso, saudável, que não tem nada disso. Santander é uma instituição que, né, eu confesso que eu não sabia, eu nunca tinha ouvido falar do Prospera, não sabia dessa linha de microcrédito para empreendedores, e é bom trazer, principalmente além de eu ficar feliz de conhecer, é bom também trazer para o público essa novidade, porque, assim, acaba sendo uma novidade, embora eu já tenha 23 anos, acaba sendo uma novidade, porque principalmente a Baixada Fluminense não conhece. Não, certeza. E é por isso que eu mais uma vez te agradeço esse espaço, o seu podcast, e nos colocamos à disposição para estarmos aqui sempre que precisar. Pode levantar a mão, a gente vem, trazemos clientes, a Suzana vem, o Djalma vem, eu venho. Sempre haverá disponibilidade para a gente falar um pouco mais sobre como a gente apoia o empreendedor e como a gente apoia o Rio de Janeiro. É isso aí. Então, gente, foi isso. Esse foi o Bem Pra Cá Brasil dessa semana. Inclusive, quero mandar um beijo para a Marjorie ali, que é assistente do cartaz.
embaixo, tá ali nos bastidores, o seu Margarida também, que tá ali só na direção ali do podcast. O Margarida fica ali, só na edição, né? Um abraço, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês, todos vocês que estão nos assistindo. É isso. Fica com a gente e até a próxima. Vem pra cá, Brasil. Aquele bordão, todo mundo junto. Vai pra Vem pra cá, Brasil. É isso aí.